tem pet em casa ou criança, sabe que manter as paredes da sua casa limpinha é um grande desafio. Mas a Carforte tem a solução para você. A tinta emborrachada Carforte, ela além de impermeabilizar, selar microfissuras, pintar, ela ainda vai te ajudar nessa limpeza. Essa tinta é ideal para áreas externas e traz uma série de benefícios que faz toda a diferença no seu dia a dia. Ou seja, você cuida da sua casa com mais proteção, mais tranquilidade e mais praticidade no seu dia a dia. Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou o Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente, para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. E seguro de verdade é estar com a gente. Olá, Shalom, Shalom, eu sou Kleber Correia, aqui do canal No Original, e estamos aqui mais uma vez para falarmos daquilo que amamos, a Palavra de Deus no original. Mateus 24:12, no verso 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que seria iniquidade? Iniquidade, no seu original, no hebraico, a palavra original para iniquidade é viver afastado da lei, a viver longe da lei. E então ele diz, olha, por se multiplicar isso, porque as pessoas estão vendo longe da palavra, longe da lei, vai esfriar o amor. Mas que amor é esse? É o amor de um homem para a mulher? É o amor do homem para o filho? Que amor é esse? Veja, a fonte do amor é Deus. A Bíblia fala que Deus é amor. Uhum. É interessante que quando a palavra ela descreve os atributos de Deus, ele fala, porque Deus ele é eterno, porque Deus ele é onipresente, onipotente. Uhum. Mas quando ele diz respeito a esse atributo de Deus, Deus não é amoroso. Não, ele é amor. Deus é amor. E por que fala que Deus é amor? Porque ele é a essência do amor. Né? É a fonte de todo o amor. Ele é todo amor. Ele não tem amor, ele é amor. Ele é todo amor, do princípio ao fim. Né? Então, e quando nós expressamos qualquer gesto de amor,
nós estamos nada mais, nada menos do que amplificando ou repetindo aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós aprendemos de Deus. Né? Nós sabemos que a palavra amor, no original, não sei se você já teve aqui alguma... Né? Algum estudo sobre isso? Algum estudo sobre isso. Os tipos de amor, isso? 3 ou 4 tipos, 3 ou 4 palavras isso. que o grego utilizava para o amor. O amor eros, sim. Né? É o amor do homem para a mulher, o homem marido com esposa. O amor filo. Isso que é o amor de amigo. O amor de amigo. Eu para com o Dr. Eduardo e o Dr. Eduardo para comigo. E o amor ágape. Sim, que é o amor incondicional. Que é o amor, que é o termo que é usado apenas para referir-se a Deus. Sim. Só quem tem o amor ágape é Deus. É Deus, só que né? Então, quando aqui fala desse amor, é o amor ágape. É o amor de Deus, é o amor de Deus que está no coração das pessoas, é o amor de Deus que move uma pessoa a agir desta ou daquela maneira. Então, se esse amor falta, todos os amores faltam. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é esse amor que falta no coração do homem. E o interessante é que no grego existem 4 palavras para decifrar sobre a palavra amor. E no hebraico existe uma palavra, que é o amor ahavá, que é o amor incondicional. Deus te ama e ponto final. Pronto. Não tem nada que você possa fazer, mais ou menos, que ele possa deixar de te amar. Ele te ama. Pronto. E pronto, acabou. Isso. Muito bem. Mas tem um detalhe que eu queria aproveitar que o senhor está aqui, em Mateus 24, 37, que fala algo muito interessante. Fala assim, eu não li na Bíblia ainda, pode ser que na minha Bíblia não tenha isso. Talvez na sua Bíblia em casa, estou brincando, não tem isso. A Bíblia fala assim, como foi nos dias de Davi, assim de ser a vinda do filho? Não fala isso. Como foi nos dias de Moisés? Não, também não fala isso. Mas ele fala como foi nos dias de Noé. Noé. Por que ele chama a atenção e dá essa super ênfase proposital? Como eram os dias de Noé, doutor? Interessante que os dias de Noé foram dias que antecederam ao dilúvio. Sim. Foram dias que antecederam ao cumprimento de um ato rigoroso da justiça de Deus sobre os homens. Tá? E o tempo de Noé não foi apenas um tempo onde as pessoas viviam. Veja bem, havia marcas daquele tempo. Quais são as marcas daquele tempo? 3 características principais. O materialismo. Sim, tá? Então, era um tempo onde as pessoas elas se tornaram essencialmente materialistas. A indiferença espiritual, e quando nós dizemos assim, a indiferença espiritual, nós estamos falando assim da indiferença aos avisos de Deus, ao chamado de Deus, às advertências de Deus. As pessoas estavam indiferentes. Né? E o terceiro é a violência. Sim. Se nós lermos em Gênesis 6:11, isso, diz assim, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Então, esse era o tempo de Noé. Não é? E se nós traçarmos um paralelo com o nosso tempo, o que nós vamos ver? Materialismo, insensibilidade espiritual e violência. Muito, não é? Verdade. Alguém pode dizer assim, mas que coincidência. Não é? Não é. Não é coincidência. Cristocidência, talvez. Veja, é um paralelo exato. Sim. De um momento que antecede ao juízo. Está se repetindo. É o padrão que se repete, que houve nos dias de Noé e que há também nos nossos dias. Perfeito. É por isso que ele fala como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Verdade. Né? Quando ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Mas por que ele fala? Comiam,
bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, a vida deles transcorria normalmente. Eles tinham uma indiferença espiritual. Sim, eles né? estavam absorvidos nos seus interesses pessoais, Perfeito. né, no seu egoísmo, na sua vã maneira de viver. Eles não estavam atentos àquilo que Deus dizia, não é? Eles não estavam atentos Aos sinais, à mensagem que Noé anunciava. Por mais de 100 anos, né? De que forma ele anunciava isso? Na construção da arca. Ninguém certamente chegou para ele e perguntou, mas Noé, mas você está construindo essa arca por quê? Nunca choveu. Quem mandou você construir uma arca desse tamanho? Sim, não é? As pessoas estavam indiferentes. Estavam indiferentes. Uhum. Né? Agora, quando nós lemos o episódio do dilúvio, no momento em que a chuva começou a cair, eles se lembraram de Noé. Eles correram para tentar ter lugar na arca. Mas aí já era tarde. Já era tarde. Já era tarde não porque Noé não queria, porque talvez se Deus deixasse... Noé deixaria as pessoas entrarem. Noé deixaria as pessoas entrarem, mas porque a palavra fala que ele fechou a porta por fora. Tá bom? Foi Deus quem fechou a porta. Agora imagine, mais de 100 anos Noé construindo uma arca num lugar que nunca havia chovido sobre a face da terra. Não havia chovido ainda, a Bíblia não relata isso. E Noé, de repente, começa a construir uma arca imensa. As pessoas nem por curiosidade perguntavam, mas será? Onde está escrito isso? Quem te falou? Assim como a igreja há mais de 2000 anos está trazendo a mensagem. Jesus vive e voltará. E as pessoas falam, mas isso já aconteceu. Desde que meu avô falava isso comigo, isso não vai acontecer. O inferno é aqui, né? São as filosofias, são as colocações isso. que as pessoas fazem. Mas o Senhor diz, olha, o tempo de Noé foi caracterizado por essas 3 coisas. O homem era materialista, havia uma indiferença espiritual, aos avisos proféticos que nós, como igreja, vemos na palavra e no nosso dia a dia, a realidade, e também a violência, que é inegável hoje nos nossos dias, a violência que ultrapassa as fronteiras. Isso. Não é? Então, exatamente. mas também ele fala que, como nos dias de Ló, ele diz assim, lembrai, né, olhai para a mulher de Ló. Isso. O que a mulher de Ló, que atitude ela tomou, que faz com que também essa palavra, que está lá em Lucas 17, 28, nos chame a atenção aqui. Deixa eu abrir aqui. Lucas 17, 28, o Senhor fala sobre isso. Diz assim, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, olha, repete-se, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, tá vendo? A mesma coisa, repete-se. Isso. Então, esse era o dia de Ló. Sodoma e Gomorra, que era um lugar pacífico, né? Olha, ou não? Não eram tão pacíficos assim quanto nós imaginamos. É verdade. Né? É interessante que a perversidade dos habitantes das 5 cidades do vale, né, do Jordão, como eram conhecidas, o pecado dessas cidades era conhecido naqueles dias, tá bom? Eles sabiam quando Abraão ele enviou ali Ló, sim, e ele falou, olha, ele mostrou aqui, ó. Gênesis. Então, quando os dois se separam. Sim, né? que os pastores estavam ali tendo algumas discussões acaloradas. Isso. Nesse momento, já era sabido a situação. Foi Gênesis 18 e 17. E disso o Senhor ocultaria o Abraão que faço, né? Não. Mas aqui, quando ele faz as promessas aqui, ó. A confusão de línguas, Abraão. Torre de Babel. Abraão, capítulo 13. Abraão e Ló separam-se. Isso. Não é? Isso. E ele, Abraão... Mas Ló faz uma coisa que é inadmissível.
Quando Abraão diz assim no verso 9, se escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Se escolher a direita, eu vou para a esquerda. O único lugar, Kleber, no lugar de Ló, eu falo assim, olha, eles podem ir para onde eles quiserem. Eu vou ficar perto de você, Abraão, porque a promessa está com você. Isso. Mas ele toma, baseado na sua, vamos botar assim, filosofia, sua experiência, ele toma uma atitude errada. Veja, e ele não tomou, ele não foi uma vítima inocente do destino. Ele escolheu. E por quê? Olha o verso 13. Ora, eram maus os varões, ou seja, os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Olha, ele já sabia disso. E é mal com a letra U. Exatamente. Mal de perverso. Então, quando ele se dirigiu a Sodoma, quando ele viu a formosura das campinas do Jordão e se dirigiu para lá, ele sabia do que encontraria pela frente. Que ele encontraria. Certo. Né? E ele foi... Deus enviou contra essas cidades os 4 reis, né, como nós lemos no capítulo seguinte, né, os 4 reis. Capítulo 14, né? No capítulo 14. 4 reis contra 5. Contra 5. Então, olha, nos dias de... então, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel. Esses 4 reis, liderados por Quedorlaomé, eles investiram contra as cidades do vale, né? As cidades do Vale do Jordão. E isso já fazia parte de um juízo de Deus sobre aquelas cidades. Sim. Tá certo? Abraão, quando foi resgatar Ló e a sua família, que estavam cativos do rei Quedorlaomé, isso já fazia parte da didática de Deus para mostrar a Ló que aquele não era o lugar dele. Perfeito. Ele não percebeu isso. Que ele tinha que encontrar um outro lugar. Mas o que nos deixa perplexos é que ele voltou para lá. Ele foi liberto, Abraão, né, operou ali um grande livramento. Eles estavam chegando já na Mesopotâmia, estavam a meio do caminho, e Deus operou ali um grande livramento, não é? Quando ele volta para Sodoma. E ele vai ver o engano dele, né? O mal que ele cometeu quando ele recebe os anjos na sua na sua casa. Perfeito. E ao hospedar ali os anjos, os moradores da cidade, capítulo 18, entram para maltratar aqueles homens. E ele diz assim, queremos ver as pessoas que estão aí dentro. Né? Ele falou, mas não, meus amigos, meus irmãos, não façam isso. Não é? Não façam isso. Fechou a porta atrás de si. Verdade. O Kleber, outro dia eu estava lendo essa passagem e veja, ele fechou a porta atrás de si, fechou a porta 19:6. Tá. E saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si. Ele sabia que aquela porta ali, vamos dizer, não era capaz de conter a multidão, a turba que chegava ali, né? Mas ele tentou ali negociar, ele tentou ganhar tempo, ele tentou dialogar com as pessoas no sentido de convencê-las a não fazer aquilo. Mas veja, não há diálogo, não há entendimento com o pecador, com o homem que está obstinado a praticar o mal. Né? Não se pode, não se consegue... negociar, não tem acordo. Negociar. Mas ele, ao fechar aquela porta, ali ele descobriu que ele fechou aquela porta tarde demais. Porque muitas portas que ele deveria ter fechado na vida dele, ele não fechou. A porta de Sodoma, que ele deveria ter fechado
né? A porta que o levaria de volta ao caminho de Sodoma, a porta que o levaria de volta ao meio daquela sociedade corrupta, a porta que ele deveria ter fechado à sua família para que eles não assistissem àquela vida pecaminosa que os habitantes de Sodoma levavam, ele não fechou. Perfeito. E aquela situação ali, ele só foi salvo porque houve uma intervenção de Deus. E é verdade. Nós Tá temos certo? No verso 10, diz que eles estenderam a mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Olha, eles tentaram arrombar a porta, porque eram jovens, idosos, crianças, todos os varões daquela cidade, todos os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, era muita gente. E quando, Kleber, você deixa de fechar as portas que Deus te manda fechar e você não fecha, por fim, só o milagre. E quais são as portas que nós devemos fechar hoje, em 2025, para o nosso amigo que está acompanhando a nossa programação? Quais são as portas que nós devemos fechar para não deixar, entre aspas, Sodoma e Gomorra entrar na nossa casa? Quando eu falo casa, estou falando do templo, que é a nossa mente, é o nosso coração. Quais são as portas? Olha, se nós tomarmos aqui a lição de Ló, a primeira coisa é fechar as portas de Sodoma, né? As portas do caminho que nos leva a Sodoma. E quando nós vamos ao Salmo de número 1, verso 1, o que nos diz o Senhor? Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores. É exatamente... Nem se assenta à roda dos escarnecedores. É exatamente a experiência de Ló. Sim. Ele deveria ter fechado a porta de Sodoma quando ele viveu a primeira experiência dura da sua vida, mas ele não fechou a porta que o levava ao caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores, aqui na minha Bíblia no original, é o conselho do mundo afastado da verdade. Pronto. O conselho do mundo afastado da verdade. Esse é o caminho dos pecadores. Então, o Salmo diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Foi exatamente isso que Ló fez. Ele não fechou a porta que o levava ao caminho dos pecadores e não fechou a porta que o fazia entrar na roda dos escarnecedores. Né? E quando ele deixou de atender esse conselho de Deus, ele se colocou dentro do juízo de Deus. Tá certo? Ele se colocou dentro da condenação de Deus para a cidade de Sodoma. E os anjos, eles foram à casa dele, não foi por amor a Ló, não, tá? Abraão. Foi por amor a Abraão. Abraão intercedeu. Isso. Porque Abraão, ele amava muito o sobrinho dele. Sim, né? Verdade. Ele o tinha como um filho. Mesmo, tá, né? Tá certo? Então, o Senhor salvou Ló por amor a Abraão. Mas olha só, no caminho. Então, no verso 14, diz assim: então Ló falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, disse: levantai-vos, saí deste lugar. Mas aqueles homens, porém, estavam zombando a Ló. Foi tido por zombador aos olhos do seu genro. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: vamos, levanta, vamos embora. Né? A Bíblia diz que como eles demoravam, verso 16, aqueles varões, os anjos, pegaram pela mão da mulher. Gente, vamos embora. Vocês estão brincando? Não era brincadeira, não. Aí, e diz assim: sendo-lhe o Senhor misericordioso. Olha como Deus é bom. Isso. E nem isso eles atentaram. Isso. Exatamente. Então, são esses detalhes que estão ligados à vida dos nossos dias. E tem um detalhe no verso 26. Certo. E diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quando o texto aqui no original diz que ela olhou para trás, olhar para trás, no original, ela considerou com prazer. Ela sentiu falta. Ela sentiu a necessidade de
e olhar sentiu pela saudade. Sentiu saudade de Sodoma. Assim como Ló voltou para Sodoma, que não era para ter voltado, ela, na hora da saída, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração. Tem muito crente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu do seu coração. Que sai de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração. Aí vira, como diria um grande amigo meu, virou uma estátua. Virou uma estátua de sal. Ou seja, ela ficou para trás. Né? Ela olhou para trás e ficou para trás. Isso. E nessa hora do tempo do fim, nós não podemos olhar para trás. Não. Eu vou fazer botar aqui uma reticências, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto no próximo episódio, que está muito bom. Nós vamos falar ainda sobre muitas outras coisas. Vamos falar sobre falta de fé, grandes sinais no céu, multiplicação da ciência, apostasia, enfim. Tá combinado então? Próximo episódio, o senhor vai estar aqui com a gente? Estarei com certeza. Então se você me convidar, não é? O senhor já está convidado, o senhor já tem a credencial. Ponto final, que bom que você ficou com a gente aqui até agora. Indica o nosso canal, passe o nosso link, avise as pessoas que tem esse canal para que as pessoas possam aprender com a gente, possam nos dar pautas, possam pautar aqui os nossos assuntos. Por que vocês não falam sobre isso? Isso é muito importante para nós, tá bom? Essa interatividade com você, é para isso que estamos aqui. Porque a nossa missão é a missão que o Senhor deu para a igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crê, será salvo. E quem não quer, já está condenado. Não sei o que está falando. Está na palavra do Senhor. Mas o nosso intuito é que você possa gostar do conteúdo desse canal, possa indicar para outras pessoas. Não deixe de dar o seu like, se inscreva, porque você vai estar nos ajudando muito. Tá bom? Até a próxima quinta-feira, até o próximo episódio. A paz do Senhor. Shalom, shalom para você. Que Deus te abençoe. Boa semana.